pessoal, tudo bem? Professor Diego Cerqueira na área. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar um pouquinho sobre a questão da inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações, tá? Esse é um tema que está previsto lá no artigo 5º, inciso 12, e a gente tem alguns contornos em relação a esse dispositivo na nossa Constituição. Um detalhe interessante para a gente começar aqui a nossa conversa diz respeito à ideia do artigo 5º. Pensar sempre que é um direito fundamental, um valor importante, está no contexto das cláusulas pétreas, portanto, preciso observar a ideia do artigo 60, no que diz respeito à impossibilidade de abolição ou restrição deste valor fundamental. Agora, não existe direito fundamental absoluto. E eu digo isso pelo seguinte motivo. O artigo 5º, inciso 12, ele estabeleceu, vou colocar a redação aqui embaixo para vocês, que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Primeiro ponto, para fins de prova. Cuidado porque o que a Constituição diz a partir do salvo é salvo no último caso, ou seja, em relação às comunicações telefônicas, aí sim, essas precisam observar o que a lei estabelece e tem que observar também a questão da investigação criminal e da instrução processual penal. Beleza? Quando a gente fala em interceptação das comunicações telefônicas, é de reserva do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que eventualmente vai determinar a quebra ou a interceptação das comunicações, do conteúdo, do áudio, aquilo que realmente se quer extrair com aquela conversa. Agora, o sigilo telefônico, ele pode ser objeto de quebra não só pelo Poder Judiciário, mas também por uma comissão parlamentar de inquérito. Esse tema eu converso com os alunos ou explico um pouquinho mais no estudo das CPIs, lá no tema do Poder Legislativo. Poxa, Diego, qual é a diferença? Interceptar a comunicação é o áudio, é a voz que se extrai, é o conteúdo ali, a essência daquela comunicação. Agora, o sigilo telefônico, eu tenho informações a grosso modo da conta telefônica. É como se, por exemplo, uma CPI obtivesse dados de uma conta telefônica de um determinado investigado. Vai saber para qual número ligou, quando ligou, quantas vezes ligou, mas não terá acesso especificamente ao conteúdo daquela ligação. Beleza, professor? Mas o texto constitucional também fala em comunicações e correspondências, né, do ponto de vista aí, comunicações telegráficas, né, as cartas. Fala um pouquinho mais sobre isso. O Supremo entende, tá, que é possível, em medidas excepcionais, que haja, de fato, a quebra deste sigilo, tá? Se, eventualmente, quebrar o sigilo, obtendo as informações que estão contidas, por exemplo, em uma carta. Quando se tem indícios, por exemplo, que você tem ali um detento ou um preso que está passando informações ou repassando condutas ali ou ações criminosas por meio de cartas. Tanto que o STF tem, olha, administração penitenciária com fundamento em questão de segurança pública, disciplina prisional, pode, em medidas excepcionais, determinar a interceptação da correspondência, tá? Visto que a inviolabilidade da correspondência, ou que o Supremo chama do sigilo epistolar da carta em si, ela não pode ser um instrumento absoluto para que haja a proteção de atividades criminosas, ou seja, não se pode alegar o sigilo para se acobertar atividades ilícitas. Tanto é assim, né, que lá na Receita Federal, onde eu trabalho, se faz um trabalho na aduana, por exemplo, também de conferência das cargas, das correspondências que são remetidas ao exterior e vindas do exterior ao Brasil e, eventualmente, havendo indícios em razão de um processo administrativo, ou seja, todo o trâmite no âmbito da Receita, é possível a interceptação daquela correspondência para se obter o conteúdo, né, e identificar a natureza. Essa é mais ou menos a ideia que eu gostaria de trazer para vocês em relação
ao artigo 5º, inciso 12. Obviamente esse tema ele mergulha no estudo do direito penal, da jurisprudência. Você tem outros contornos em relação à violação dos dados, da questão do WhatsApp, enfim. Agora, para fins de prova na OAB, principalmente na nossa querida Constituição, eu penso que esses detalhes já são mais do que suficientes numa composição de prova de primeira fase e, eventualmente, numa prova de segunda fase, Diego. Como é que pode cair? Pode cair um casinho prático e, nesse casinho prático, vai ser alegado, por exemplo, que há direito absoluto, que a correspondência ou a comunicação não pode ser violada em hipótese alguma, e a gente sabe que não existe direito fundamental absoluto, não se pode acobertar atividades criminosas por um manto ou por um suposto manto protetor desse sigilo ou dessa inviolabilidade, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e, eventualmente, aproveite para se inscrever aqui no canal, ative o sininho que vai aparecer na tela aí para vocês possam receber outras dicas. A minha ideia é gravar todos os dispositivos da Constituição, principalmente os do artigo 5º, que servem de base, de fundamento para que você possa responder uma questão discursiva, responder uma questão de peça prático profissional ou até mesmo acertar as questões na prova de primeira fase do OAB. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.